Vamos então continuar aqui nas leis divinas ou naturais, né? Nós estamos na questão 629, o bem e o mal. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra para comportar-se bem, ou seja, a distinção entre o bem e o mal. É baseada na observação da lei de Deus. O homem se porta bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, pois então observa a lei de Deus. A moral é a regra de portar-se bem e principalmente é o bem de todos, não é o bem para mim ou para os meus, para o meu grupo, para quem pensa igual a mim, não, é para todos. Essa é a verdadeira moral. Aí nós vamos relembrar aqui a questão 361, que nós já vimos, das faculdades morais, quando Kardec pergunta: de onde vêm as qualidades morais, boas ou más do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. Na mesma pergunta, Kardec continua: parece resultar disso que o homem de bem seja a encarnação de um espírito bom e o homem vicioso de um mau espírito? Sim, mas dizei antes espírito imperfeito. Isto aqui é fantástico. Dizei antes espírito imperfeito, pois de outra forma poder-se-ia crer em espíritos sempre maus, aos quais vós chamais de demônios. E não existe espíritos sempre maus. O que existe são espíritos imperfeitos, endurecidos, invigilantes, e que todos nós, seja quais sejam as nossas tendências, as nossas imperfeições, todos nós temos a chance de mudar, de melhorar, de crescer. Ninguém é obrigado a ficar numa determinada posição nem estar estacionado. É a nossa vontade que faz a diferença no nosso caminho. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal, tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. Então, a diferença, nós vamos entender, o mal existe em nós. Deus nos criou simples, vamos lembrar lá a questão 115, simples e ignorantes. Não, ignorantes no sentido de não saber. E aí nós vamos caminhando na nossa jornada. As nossas escolhas vão montando o que nós plasmamos, ou seja, o mundo em que nós vivemos é plasmado pela maioria, por nós, e nós vivemos dentro das escolhas que nós fazemos. O mal é uma criação nossa. Vamos ver aqui o item 8 do capítulo 3 do livro A Gênese, que se intitula O Bem e o Mal. Nesse item 8, o Kardec coloca: pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a falta de calor. O mal não é um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um é a negação do outro. Onde o bem não existe, forçosamente existe o mal. Deixar de fazer o mal já é o começo do bem. Deus não quer senão o bem. O mal provém unicamente do homem. O mal provém unicamente do homem. Se na criação houvesse um ser predisposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Porém, tendo o homem a causa do mal em si mesmo e tendo ao mesmo tempo seu livre-arbítrio por guia por guia as leis divinas, evitará o mal quando quiser. Porque nós temos o livre-arbítrio para isso, nós temos na nossa consciência as leis divinas e nós podemos evitar, deixar de realizar o mal
a hora que nós quisermos. O importante é que a gente caminhe e que a gente se foque em servir, em ser útil, realizar o bem o máximo que nós pudermos fazer. O homem tem por si só os meios de distinguir o que é bem do que é mal? Sim, quando acredita em Deus e quer saber isso. Quando acredita em Deus e quer saber isso, quer distinguir o bem e o mal que existe em nós. E aí é que está. Quem acredita? Quando esse acredita aqui não é intelectual. Esse acredita é verdadeiramente crer, é verdadeiramente sentir. Isso a gente pode resumir com uma palavra: fé. A fé é mais do que acreditar em Deus. A fé é ter a certeza de que nós somos filhos de Deus, ter a certeza que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, no pensamento, no hausto, na respiração de Deus. E que tudo o que é criado vem de Deus e tudo que nós co-criamos através do fluido cósmico que nós recolhemos, que é a energia que está em nós, dentro de nós, à nossa volta, nós estamos mergulhados nela. Por isso que Deus é onipresente, onisciente, porque Ele está em cada célula do nosso corpo, nós temos trilhões de células. Ele está em cada átomo de oxigênio que nós respiramos. Ele está em cada átomo da água que nós ingerimos, em cada átomo do alimento que nós ingerimos. Em tudo está Deus, em nós. Nós estamos mergulhados nele, nós fazemos parte desta energia que é Deus. Por isso ele é onipresente, onisciente. Porque se nós fôssemos criação à parte, Deus estaria num lugar e nós estaríamos em outro. Nós não estamos apartados de Deus, porque nós estamos dentro da energia de Deus, como se nós estivéssemos, numa forma mais simplista para a gente entender, nós estamos no pensamento de Deus. Deus nos criou com o pensamento dele e nós continuamos nessa energia no pensamento dele. Então ele sabe tudo que nós pensamos, sentimos, ele está em cada parte de nós. O homem que está sujeito ao erro não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na realidade pratica o mal. Jesus vos disse: observai o que gostaríeis e o que não gostaríeis que vos fizessem. Tudo se resume nisso. Vós não vos enganareis. Porque se eu fizer ao outro tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim, eu não vou me enganar. Vou sempre estar realizando o melhor de mim. Vou acertar 100%? Não, nós somos imperfeitos. Como diz Jesus no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, ele diz a Pedro, é um relato ali de Jesus com Pedro, ele coloca que nós, os humanos, somos muito mais frágeis do que perversos. E é uma grande verdade. Os nossos erros provêm da nossa fragilidade, do medo que nós temos de tudo porque sabemos da nossa fragilidade. Nós somos muito mais frágeis do que perversos, mas isso não nos dá o direito de sermos ingratos, principalmente com Deus, principalmente com o nosso mestre amado, que nos trouxe os ensinamentos, é nosso modelo e guia, que tem todas as respostas no seu evangelho a todas as nossas perguntas. Basta que a gente queira ir buscar, queira aprender. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. O homem tem nessa lei natural a regra de conduta e um guia seguro? Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus vos dando a medida que necessitais. Quando a excedeis, sois punidos. Isso vale para tudo. A lei natural traça o limite das necessidades do homem. Quando ele a ultrapassa, é punido com o sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta,
evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. A natureza não tem nada a ver com isso, são os excessos. É o excesso de trabalho, é o excesso de comida, é o excesso de bebida, até o excesso de água faz mal. Tudo em excesso perde o equilíbrio, faz mal. O que é importante é que a lei natural traça o limite das necessidades do homem. Quando Jesus coloca: olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, e nem Salomão se vestiu igual a eles, ele está nos colocando que nós teremos o necessário. Vamos lembrar lá o Velho Testamento, quando Jacó está ali conversando com Deus, porque na realidade quando nós nos aprofundamos nesse estudo, vamos ver, são médiuns, né, que estão ali conversando com seus mentores, e ele pede a Deus que ele tenha o necessário: comida para comer e roupa para vestir. Ele não precisa de mais do que isso. Hoje, as nossas necessidades básicas são inúmeras, muito maior do que isso. Mas nós precisamos entender, e a pandemia está fazendo isso. A pandemia está sacudindo e mostrando para todo mundo que nós podemos viver com menos, nós podemos ser mais simples, nós podemos ser menos consumistas, todos nós podemos trabalhar menos e trabalhar de uma forma, digamos assim, mais prazerosa, mais tranquila, menos estressante, menos desgastante. Perdão. Da necessidade que nós temos do convívio com a família, do convívio com as pessoas que nós amamos. E na pandemia a gente viu o quanto faz falta um abraço, um carinho, um aperto de mão, um encontro para um jantar, né? um café com os amigos. A gente passou a dar valor às coisas que realmente têm valor e que a gente nem percebia. E às vezes ficava anos sem fazer. Quantas pessoas só se reúnem no Natal ou em enterro, ou em casamento? E com a pandemia passou a dar valor, passou a sentir a importância da família, a importância dos amigos, a importância do outro. E é o que ele está colocando aqui: se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz: basta, você está passando dos seus limites, para. Se nós escutássemos essa voz da nossa consciência, evitaríamos a maior parte dos males de que acusa a natureza, que a natureza não tem. A grande parte dos males das nossas doenças são causadas pela nossa imprevidência, pela nossa invigilância, por não sabermos parar, por não termos medida, por não entendermos que o equilíbrio em tudo é o caminho certo. Porque o mal está na natureza das coisas, refiro-me ao mal moral. Deus não podia ter criado a humanidade em melhores condições? Perdão. Já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, né? Lá a questão 115. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Pior para ele se for o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não houvesse rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para adquiri-la, é preciso que conheça o bem e o mal. Por isso, a união do espírito e do corpo. Nós temos que aprender tudo que este planeta tem para nos ensinar. E nós vamos aprendendo a cada existência. Não é numa encarnação que a gente vai aprender tudo. A gente vai vir numa encarnação e nós vamos nos aprimorar, por exemplo, dentro de letras, dentro da história ou dentro da literatura. Nós vamos vir numa outra encarnação e vamos nos aprimorar na música, nas artes, numa outra na ciência, matemática, física. Cada encarnação nós vamos nos aprimorando, vamos conhecendo e vamos adquirindo os conhecimentos, os ensinamentos que esse planeta pode nos dar. Até que a gente
tenha tudo. A gente saiba tudo, conheça tudo, até que sature, não tenha mais nada para esse planeta nos ensinar. Aí nós vamos mudar de estágio, vamos mudar de planeta. E se estivermos acompanhando todo esse conhecimento com o nosso desenvolvimento moral, com a nossa evolução, nós mudaremos para um planeta melhor, mais evoluído, né? Então, essa transição que nós estamos é para que a Terra se transforme num planeta de regeneração. É a Terra, o mineral, o vegetal, o animal que vai se transformar num planeta de regeneração? Não, somos nós, os hominais neste planeta, que vamos nos transformar. E aí o planeta se transforma num planeta de regeneração. Vamos dar uma olhada aqui na questão 119, né, quando nós vimos aqui. Deus, o Kardec pergunta, Deus não poderia liberar os espíritos das provações que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Vamos lembrar lá a questão 100 até 115, se eu não me engano, que o Kardec separa lá por ordem, né? Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Primeira ordem são os espíritos puros. A resposta, se tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Seríamos marionetes, né? Seríamos bonequinhos. O fato de nós sermos imperfeitos, sermos criados simples no sentido físico, né? Nós não somos várias partes, várias coisas diferentes, somos simples, uma unidade. E ignorantes, nós não sabemos nada, nós vamos adquirir conhecimento pela nossa vontade, pelo nosso processo, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas. Sem luta, onde estaria o mérito? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária à sua personalidade. E depois, a missão que cumpre nesses diferentes graus está nos desígnios da providência, né, da providência divina, para a harmonia do universo. Cada um de nós vai aprendendo, se aperfeiçoando naquilo que mais lhe apraz, naquilo que mais gosta. E aí cada um de nós, porque Deus não cria cópia, né? Emmanuel coloca que somos todos únicos, né? Não existe cópia. Cada um de nós, na sua individualidade, naquilo que gosta, naquilo que se aperfeiçoou, vai se juntando aos demais e vamos montar uma orquestra de diferentes, cada um com seu instrumento. Não é uma orquestra só de violino, isso não existe, não é uma orquestra só de piano, é uma orquestra com todos os instrumentos, com flauta, com oboé, com violino, violoncelo, ou seja, cada um de nós vai se afinar, se aperfeiçoar naquele instrumento que escolheu, nas suas características, na sua personalidade, vai se aperfeiçoar, se afinar e vai tocar o seu instrumento da forma mais sublime, mais perfeita possível. E assim vai ser uma orquestra de virtuosos e o regente é o nosso mestre amado. Então a música vai ser fantástica. As diferentes posições sociais criam novas necessidades que não são as mesmas para todos os homens, né? Ele está falando aqui em 1857, as nossas necessidades hoje são muito diferentes e muito maiores do que a de 1857. Haja vista quando falta, por exemplo, energia ou quando cai a internet, né? Todo mundo fica sem possibilidade de se comunicar, a gente vê que para tudo, fica um caos. Nossas necessidades mudaram muito. Então, o que ele está dizendo, as diferentes posições sociais criam novas necessidades, que não são as mesmas para todos os homens. Assim, a lei natural pareceria não constituir uma regra uniforme? Olha a resposta. Essas diferentes exposições estão na natureza de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. A lei natural, a lei divina, ela se aplica a tudo, ela é imutável. A lei do progresso, o fato de nós nos desenvolvermos cientificamente, tecnologicamente, vai fazendo com que a gente tenha mais qualidade de vida, mais tempo de vida, mais facilidade na vida,
mais facilidade para o conhecimento e para a instrução. Vai mudando a nossa volta, facilitando as coisas para que a gente possa adquirir conhecimento moral, para que a gente possa se melhorar e se desenvolver espiritualmente. Para isso que vem, porque toda a ciência, toda essa tecnologia, todo esse progresso vem da verdadeira vida, que é do plano espiritual, para a Terra. Nós vamos estudar lá na frente a lei do progresso. Aí nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e lugares. E disso resultam diferentes necessidades e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Uma vez que essa diversidade está na ordem das coisas, ela é conforme a lei de Deus. E essa lei não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades factícias ou convencionais. Então, nós precisamos descobrir, entender quais são as nossas necessidades reais. E, infelizmente, foi através da pandemia que cada um de nós descobriu o excesso. O quanto nós temos em excesso coisas. Como nós acumulamos coisas, como o nosso guarda-roupa é excessivo, como a nossa despensa é excessiva, enquanto tem pessoas também por causa da pandemia que estão desempregadas, que estão numa situação muito difícil. Então nós temos, é dever, não é caridade, é dever. Nós temos o dever de auxiliar, nós temos o dever de dividir com o próximo aquilo que nós temos. E não é só dar do supérfluo, é dar de nós, é dar verdadeiramente de nós, que é a parábola do óbolo da viúva, né? Ela deu do que lhe faria falta, ela deu tudo o que ela tinha, era pouco, mas era tudo o que ela tinha. É isso que nós precisamos entender. A verdadeira caridade é quando nós damos de nós, quando nós ajudamos o nosso irmão que está passando necessidade. Isso não é caridade, isso é dever, isso é obrigação. Se nós fôssemos mais humanos, na essência divina da palavra, de sermos semelhantes a um ser superior, não precisaríamos nem estar comentando isso. Não haveria, e é o que vai acontecer quando o planeta for completamente de regeneração. Por aí a gente vê como nós estamos longe disso. Não vai haver diferença, não vai haver pobreza. Vai haver o bem e o mal, mas o mal não vai dominar. É o bem que vai dominar. Não vai ter ninguém morrendo de fome. Não se vai comer o irmão. Ninguém vai matar um animal para comer. Nós vamos respeitar e auxiliar os nossos irmãos que, como nós, estão evoluindo, estão no estágio de evolução e nós estivemos ontem no estágio que eles estão. São nossos irmãos mesmo no caminho da evolução. Então, nós chamamos os silvícolas que comem os irmãos hominais iguais e chamamos de civilizados a nós que comemos os nossos irmãos que são um pouquinho diferentes. Que somos homofóbicos, racistas. Será que nós podemos ser chamados de civilizados? A gente tem que parar para pensar. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de praticá-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então, a lei de Deus é a mesma para todos, não tem diferença. A lei de ação e reação é a mesma para todos e todos nós seremos julgados pela intenção. Não é exatamente pelo que está fazendo, é pela intenção. Um silvícola não pode ser julgado da mesma forma que um homem que conhece as leis, tanto as leis de Deus como as leis dos homens.
Aquele que mais conhece tem mais responsabilidade. Então é isso que nós precisamos entender. Quanto mais nós sabemos, mais responsabilidade nós temos. Quanto mais conhecimento, mais nós seremos chamados a responder pelos nossos atos, pelas nossas ações, diante do conhecimento que nós temos. E todos nós seremos medidos pelas nossas obras. Não é pela palavra, não é pelo que eu estou falando, porque é muito fácil falar. Faço o que eu falo e não faço o que eu faço. É a regra normal de todo mundo. Nós temos que entender que são as obras que eu realizo que vão dizer quem eu sou. E pelas minhas obras eu serei medido e serei julgado. Aqui ele vai na questão que eu estava colocando. O selvagem que cede a seu instinto, alimentando-se de carne humana, é culpado? Ele responde, eles, né, porque são os espíritos que respondem. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. A questão é a intenção, é a vontade, é a energia que existe em nós e que nos leva a realizar alguma coisa. Não é exatamente o que eu estou fazendo, é a minha intenção em fazer isso. Porque muitas coisas são feitas em nome do bem e quem está fazendo está manipulando as coisas para que outro vá e faça o que ele quer que seja feito, para que ele possa usufruir daquilo sem aparecer. A manipulação das pessoas, a hipocrisia, o cinismo, isso faz parte da nossa primitividade, da nossa selvageria. E nós precisamos modificar o nosso interior, transformar o nosso homem velho, porque ele nos trouxe até aqui. E hoje, aqui, agora é o nosso melhor. Nós temos que transformar esse homem velho o máximo que nós pudermos, para que a gente possa caminhar. É muito importante que a gente entenda que o julgamento é só para dentro. Só posso julgar a mim. Eu vou trabalhar o mal que existe em mim e o mal que eu faço aos outros. Eu não tenho que julgar, apontar ou ficar vigiando o mal do outro. Cada um vai cuidar de si. Eu tenho que olhar, vigiar o mal que eu tenho e o mal que eu faço. Por isso que Jesus coloca o vigiar e orar. E nós vamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas falas, as nossas ações. E quando a gente sai da linha, a gente entra em oração, pedindo ajuda para que a gente possa se manter firme e forte na nossa vontade de se modificar e melhorar. Nós temos aqui uma colocação do Kardec. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. Por quê? Porque vai depender da intenção, vai depender do conhecimento. Você não pode acusar uma criança pequenininha dela estar fazendo mal quando ela pega o brinquedo de alguém que ela está roubando. Ela não está roubando. Ela não tem conhecimento suficiente para entender que aquilo é do outro, porque ela acha que tudo que está no mundo é dela, que o mundo gira em torno dela. Então ninguém vai julgar uma criança que pegou o brinquedo do outro, mas o adulto que pegou alguma coisa do outro sem pedir, sem que o outro soubesse, é roubo. Mesmo que esse outro seja a massa, seja a comunidade, seja o dinheiro público, porque o dinheiro público é de todos, é roubo. Nós precisamos entender e colocar as coisas nos seus devidos lugares, é o que o Kardec está colocando. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem frequentemente comete erros que, por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Porém, a responsabilidade é proporcional aos meios que ele dispõe para compreender o bem e o mal. A responsabilidade é proporcional ao conhecimento que ele tem. É por isso que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpado aos olhos de Deus
do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. É isso que nós estamos colocando aqui, que é muito mais culpado o dito civilizado, que comete um delito, que conhece as leis de Deus, que conhece as leis dos homens, que tem instrução, que tem conhecimento, do que um silvícola lá na Amazônia, numa tribo que ainda não conhece absolutamente nada, que não seja a necessidade de satisfazer os instintos básicos de comer, e procriar e manter a família, uma certa unidade, uma certa proteção dos animais da selva. As responsabilidades são diretamente proporcionais ao nosso conhecimento. Seremos julgados pelas nossas intenções, dentro da nossa capacidade e dentro do nosso conhecimento. Porque uma pessoa que tem a capacidade mental reduzida, a pessoa que tenha dificuldades na vestimenta, tem um corpo limitado, ele vai ter a sua responsabilidade também reduzida, limitada. Por quê? Porque ele não tem a mesma capacidade do outro, que tem todas as suas funções, todo o seu cérebro em pleno funcionamento. Então, é o que ele coloca: as circunstâncias do bem dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa, porque elas estão relacionadas à capacidade de entendimento, grau de entendimento, intenção. E aí nós seremos sempre julgados pelas nossas obras. Vamos dar uma parada. Aqui nós estamos na questão 637 e vamos continuar nesse mesmo estudo na próxima questão, na nossa próxima aula. Até lá!